Saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor. Meus amados irmãos, abramos a palavra de Deus no Evangelho de Mateus. Nós temos já há alguns anos feito esta exposição contínua do Evangelho. Já estamos caminhando para o final. Hoje nós vamos começar a meditar no julgamento que o Senhor Jesus sofreu diante de Pôncio Pilatos, que se encontra registrado em Mateus 27, a partir do verso 11. Mateus 27, a partir do versículo 11. Irmãos queridos, eu vou fazer a leitura dos versos 11 a 14 para fazer a exposição destes versos hoje. Ao longo da exposição, os irmãos vão entender porque estes versos serão expostos separadamente dos demais. Acompanhe a leitura em sua Bíblia, Mateus 27, de 11 a 14. Diz assim a palavra de Deus. Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. Sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto a admirar-se grandemente o governador. Vamos orar. Pai bendito, nós suplicamos nesta hora e seremos expostos à palavra do Senhor pregada, este meio de graça por excelência, pois é pela palavra que o Senhor produz, edifica e fortalece a nossa fé. Por isso, ó Deus, nós te pedimos o auxílio do Espírito Santo sobre aqueles que ainda não foram renovados com a regeneração, o novo nascimento. Nós te suplicamos, ó Deus, que o teu Espírito haja no coração destes que aqui se encontram, abrindo o entendimento, dando a eles, ó Deus, a capacidade de compreensão do Evangelho, mas acima de tudo que o teu Espírito aplique o Evangelho no coração destes. Em relação àqueles que já são teus filhos, já professaram a fé em Cristo e também creem nele de todo o coração e o servem. Que o teu Espírito, ó Pai, confirme a palavra do Evangelho na vida destes irmãos. Que o teu Espírito Santo os leve agora a contemplar nesta passagem do Evangelho que já nos mostra os sofrimentos finais da paixão de nosso Salvador, a obra da graça que foi realizada em favor deles, que assim eles exultem em fé, na alegria que o teu Espírito Santo nos dá, pelo fato de termos tão grande Redentor. Abençoa-nos, Senhor, nesta exposição da tua palavra, para que ouçamos por meio dela a voz de Cristo, que conduz as ovelhas que a ti pertencem. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu gostaria de iniciar este sermão com algumas perguntas. Perguntas muito práticas. A primeira delas é a seguinte: o que você faz quando alguém te acusa, principalmente quando te acusam injustamente? Qual é a sua reação? Agora, imagine só qual seria a sua atitude se amanhã, logo pela manhã, você recebesse em sua casa uma intimação da justiça para comparecer diante de um tribunal a fim de responder um processo. Eu suponho, pelo menos eu agiria assim, que quando as pessoas me acusam injustamente, eu suponho que você, tal como eu faço, tentaria se defender. E às vezes nós nos defendemos até de forma exagerada, com tanta eloquência, porque as acusações injustas são muito pesadas e elas nos levam a reagir até de forma carnal. Agora, com relação a esta acusação formal em um tribunal, eu suponho que você procuraria pelo menos um advogado, uma orientação jurídica. Você tentaria saber o motivo daquelas acusações e buscaria todos os meios para defender seu nome, seu patrimônio, sua integridade física.
Creio que a maioria concordariam com isso, não é verdade? Mas, meus irmãos, quando nós lemos a respeito do julgamento de Jesus, as coisas aconteceram de forma bem diferente do que seria compreendido, do que seria dito como normal. Jesus ele foi apresentado perante 3 autoridades distintas: a autoridade judaica, a autoridade aqui da Judéia, o governador romano da província da Judéia, e a autoridade romana da Galileia, o rei Herodes. Ele foi acusado em 2 tribunais formalmente: o tribunal judaico, chamado Sinédrio, e o tribunal romano na Judéia, que se reunia no pretório e era presidido por Pôncio Pilatos. Mas, em nenhuma destas ocasiões, em nenhum destes distintos tribunais, ele buscou apresentar defesa, ele buscou contestar seus acusadores com o que os advogados chamam de contraditório. Em nenhum destes momentos ele apontou as fraquezas das acusações que eram levantadas contra ele. Em nenhuma destas audiências ele apresentou a falácia daquelas testemunhas que foram compradas para depor, a fim de acusar o Senhor. Na verdade, meus irmãos, diante dos seus acusadores, Jesus falou muito pouco. Ele só falou quando foi constrangido debaixo de juramento. Ele também, ao falar, não falou em nenhum momento com o intuito de se defender. Ele apenas se ateve a responder de maneira verdadeira e honesta as inquirições, as indagações que eram feitas durante os interrogatórios. Mas por que Jesus agiu assim? Já que a nossa natureza, ela se inclina pelo sentimento de defesa, pelo sentimento de autopreservação. Jesus, ele não agiu assim porque estivesse desesperado, achando que não adiantaria se defender. Não. Ele sabia que havia vindo ao mundo para aquela hora, para aquele momento, para passar por aqueles tribunais, tanto o tribunal de seu povo, quanto o tribunal da nação que dominava o mundo naquele período antigo. Ele reconheceu seu destino e ele, submisso à vontade do Pai, ele completou sua missão. O julgamento de Jesus nos ensina que a morte do nosso Senhor não foi uma morte imposta a ele, mas que ele mesmo se entregou, ele mesmo se escolheu morrer por nós. Por isso ele não se defendeu. Por isso, como profetizou tantos séculos antes da vinda do Senhor, o profeta Isaías, ele foi até a cruz como uma ovelha muda, que se entrega nas mãos daqueles que são seus tosqueadores. Ele escolheu, meus irmãos, morrer por nós. E é isso que nós devemos observar nesse julgamento. Porque aqui Mateus, depois de começar a tratar desse julgamento, vejam que ele começa a falar da apresentação de Jesus a Pilatos no início do capítulo, nos versículos 1 e 2. Quando ele começa a falar do assunto, de repente ele abre um parêntese. Ele interrompe este ponto da história para nos contar a respeito do terrível episódio da morte de Judas. Como Judas, que o traiu, tomado por remorso, sem encontrar local de arrependimento, atentou contra a sua própria vida. E agora, no versículo 11, a história é retomada. Mas para entendermos como Mateus conta estes fatos e o que aconteceu neste julgamento que selou o destino de Jesus e o condenou à cruz do Calvário para a nossa salvação, é importante percebermos que este evento é central e de grande valia para o Evangelho. Como podemos afirmar isso? Porque é um daqueles eventos que aparecem nos 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João nos falam do julgamento de Cristo perante o tribunal romano presidido por Pôncio Pilatos, o governador da Judéia.
E cada um dos evangelistas, eles nos contam detalhes que nos ajudam a compor a história. É, portanto, prudente, é parte de uma boa interpretação tentarmos harmonizar as informações dos 4 evangelistas para termos uma visão ampla, uma visão do todo. João, por exemplo, ele nos diz que logo no início da manhã daquela sexta-feira de Páscoa, que haveria de se tornar a sexta-feira da paixão de nosso Senhor, os judeus do Sinédrio, do tribunal judaico, que haviam condenado Jesus segundo as suas leis judaicas, também de maneira injusta, eles de manhã, ao abrir do tribunal romano, do tribunal imperial, eles chegam para entregar Jesus. Está lá em João 18, versículo 28. Pilatos, ele despachava, atendia e julgava em um lugar chamado Pretório, e era a sede do comando romano dentro da cidade de Jerusalém. Os judeus, eles chegam à porta do Pretório, mas não entram, porque aquele lugar era cheio de imagens de esculturas dos deuses romanos, e também tinham ali imagens de águias, que representavam o governo romano, e todas aquelas coisas, segundo a lei de Moisés, eram abominações, estes ídolos. Se os judeus entrassem naquele tribunal, eles estariam impuros e não poderiam, naquele dia, estar no templo para celebrar a Páscoa. Então eles não entram. Batem palma, Pilatos, vem cá. A Bíblia não nos diz se Pilatos vem à porta ou se ele atende de uma sacada, mas do lado de fora, Pilatos ouve as acusações e apenas Jesus entra no pretório para ser interrogado, conforme nos diz João. Pilatos, ele recebe aquela comitiva e passa a interrogar Jesus. Mas nós não temos informações sobre o interrogatório aqui em Mateus. Em Lucas, conforme nós podemos ler no capítulo 23, nós temos então o registro dos versículos 13 a 25 do teor das acusações. Do que Jesus foi acusado? Por quais crimes ele foi condenado? Nós temos esta informação apenas em Lucas. O local do julgamento, quem nos informa é João. Os crimes dos quais ele foi acusado pelos judeus, quem nos informa é Lucas. Lucas registra que o julgamento de Jesus teve 2 momentos distintos também. Apenas Lucas nos diz isso. No primeiro momento, Pilatos não quer condenar Jesus. E quando então os judeus dizem que os crimes que ele praticava, ele os começa a praticar na Galileia, chegando à Judéia, ele diz, olha, então estes crimes foram feitos primeiramente fora da minha jurisdição. Herodes estava na cidade, o que era o governante da Galileia. Ele viera para a Páscoa. Pilatos, sabendo disso, diz, entreguem este homem para Herodes, ele vai julgá-lo. Então Lucas nos fala deste momento em que Jesus é levado até Herodes. Isto acontece e não é registrado em Mateus, entre os versículos 14 e 15. Por isso, meus irmãos, nós lemos hoje apenas dos versículos 11 a 14, que é o primeiro julgamento, ou a primeira sessão do tribunal de Pilatos, que se reuniu para julgar Jesus. E ela encerra com a declaração de Pilatos que não via nenhum crime em Jesus, e ele é então entregue para ser julgado por Herodes. Herodes não estava em sua cidade, não estava em seu território, ele não quis julgar a Jesus, ele faz seus gracejos, ele interroga Jesus, que permanece em silêncio, e ele devolve Jesus para Pilatos. A segunda sessão do tribunal, então, se reúne, e isto é registrado aqui em Mateus, dos versículos 15 em diante, até o final. E nesta segunda sessão, Pilatos é tão pressionado pelos judeus, que ele acaba por condenar o nosso Senhor Jesus. Os judeus não querem que Jesus seja libertado. Pilatos continua não vendo motivos para condená-lo à morte. Mas tão pressionado que ele estava, ele acaba cedendo por questões políticas. E Mateus então registra algo que só aparece aqui. 2 fatos. O primeiro deles, que é a esposa de Pilatos, cujo nome não é informado no Evangelho, mas que é um nome conhecido na história, ela se chamava Cláudia,
Cláudia tem um sonho e alerta Pilatos. Pilatos, meu marido, eu sonhei com este homem. Não toque nele, não mexa com ele. Nós temos esta informação apenas no Evangelho de Mateus, no verso 19. E por fim, após Pilatos fazer uma tentativa de libertar Jesus, porque era um costume libertar um preso político na festa da Páscoa, os judeus, então, a liderança, eles convulsionam o povo e convencem o povo de clamarem pela vida de Barrabás, personagem que nós falaremos na próxima semana. Jesus, então, é sentenciado à morte. Pilatos está registrado apenas no livro de Mateus, cumprindo um princípio da lei de Deuteronômio que nós vamos ver, ele então publicamente lava suas mãos. Eu não sou culpado pelo sangue dele. E os judeus assinam o destino da destruição de Jerusalém quando eles dizem que o sangue deste homem caia sobre nós. De fato caiu pelas mãos dos romanos que condenaram Jesus. Portanto, meus irmãos, a narrativa do Evangelho de Mateus, ela une estas duas sessões do tribunal. A primeira sessão, quando Jesus é inocentado e enviado para Herodes, está aqui dos versículos 11 a 14. E a segunda sessão, quando Herodes nega julgar o Senhor e o remete novamente a Pilatos. E Pilatos, forçado pela pressão dos judeus e pela pressão popular, ele lava as mãos, mas condena Jesus. E esta segunda sessão está aqui narrada dos versículos 15 a 26. Hoje nós vamos falar da sessão que inicia o julgamento de Jesus diante do tribunal romano. Foram os versículos que nós lemos. E, meus irmãos, qual é a ideia central destes versículos? Deus, ele enfatiza o fato que Jesus pouco falou, de que Jesus ficou em silêncio, praticamente não disse nada. Mateus registra apenas 3 palavras de Jesus. Tu o dizes. Mateus, ao fazer esse tipo de registro, quer que nós entendamos que Cristo foi julgado pelo tribunal dos homens como uma ovelha muda e não apresentou defesa. Para quê? Para que nós possamos ser justificados diante do tribunal de Deus, quando professarmos diante dos céus a nossa fé. Ele se fez mudo diante dos homens, para que nós possamos louvar e professar a nossa fé diante do tribunal celestial. Esta é a ideia que nós encontramos aqui como ideia central. Mas vejamos, meus irmãos, como esta ideia é construída no Evangelho. Em primeiro lugar, nós devemos entender que estes versículos não estão numa ordem natural, tendo em vista que Mateus ele começa a falar do julgamento nos versículos 1 e 2, ele interrompe a narrativa do julgamento para nos falar a respeito da morte de Judas, e aí no verso 11 ele volta. Mas o que aconteceu primeiro não é o que está no verso 11, é o que está no verso 12. No verso 11 nós temos o interrogatório. Mas o interrogatório não poderia ter se iniciado antes de se apresentarem as acusações. E as acusações estão no verso 12. Então, o verso 12, na ordem lógica e na ordem temporal, cronológica, vem primeiro. É como se Mateus dissesse assim: Jesus foi interrogado, mas antes disso, ele foi acusado. Verso 12 é um flashback, é uma digressão, como nós chamamos na literatura. Mateus, ele volta um passo atrás para dar uma informação que ele não deu no início, porque o foco está no interrogatório e na declaração de Jesus, e mais ainda, no fato de Jesus permanecer, na maioria do tempo, calado, como uma ovelha muda. Portanto, vejamos, meus irmãos, como o Senhor se comportou ao ser acusado. Em todo julgamento, esta ideia que aparece na primeira frase deve nortear nossa visão do que Jesus estava fazendo ali. Diz o texto: Jesus estava em pé diante de Pilatos. Jesus estava em pé diante de Pilatos. Apenas Mateus se preocupa com esse detalhe. Apenas Mateus se preocupa em falar que quando Jesus estava sendo acusado, e quando Jesus também estava sendo interrogado, ele estava de pé diante do governador.
Este governador, que nós já conhecemos o nome pela história, Pôncio Pilatos, ele fora nomeado como o 5º governador de Roma, na Judéia. Meus irmãos, lembrem-se, a Judéia naquela época era uma colônia de Roma. Era o que os romanos chamavam de província, uma terra que era dominada pelos romanos. O imperador romano, ele nomeava alguém para ser o governador, o representante de Roma naquele lugar. E a Judéia era um lugar que a maioria dos homens que tinham alta posição em Roma, quando eles eram enviados para lá, eles se sentiam pessoas colocadas em uma posição ruim, porque a Judéia era um lugar difícil de se governar, um lugar onde se explodiam várias revoluções, um lugar que o povo era um povo que reagia contrariamente ao governo romano, cuja religião era totalmente fechada para o sincretismo da religião romana. Os judeus não aceitavam ser colônia, mas o imperador César Tibério, ele colocou Pilatos na Judéia, e ele governou na Judéia por 11 anos, do ano 26 da nossa era até o ano 37 da nossa era, depois de Cristo. Por isso Pilatos, ele sempre se portou de uma maneira muito dura. Ele sabia que os judeus eram complicados, e ele sempre foi um governante muito duro, que massacrava as revoluções dos judeus, tomava o dinheiro que era lançado no templo como oferta para fazer obras, para construir coisas para os romanos. Ele era um governador duro e impopular. Mas vejam, apesar de ser um homem tão duro, um homem com fama de ser tão violento, diante daquele homem, o Senhor Jesus não se prostrou. Estava de pé diante do governador. Ele não se prostrou, porque ali, embora estivesse sendo julgado, ele não entrou como um servo subserviente do Império Romano. Ele se apresentou como o que ele era. Ele é rei. Da mesma forma, ele não se assentou, como é comum nos tribunais, não é verdade? Nos tribunais é comum que aqueles que são réus, eles sejam interrogados assentados. Eles se assentam e as perguntas são feitas. Mas Jesus não se prostrou, nem se assentou, porque o fato de Jesus se assentar só lhe é concedido quando ele vence todos os seus inimigos, quando ele derrota a morte na cruz. E após ressurgir, entrando no seu reino de glória, ele assentou-se à destra do Pai. Este ato de Cristo se assentar indica o seu descanso e a sua vitória. Mas Jesus estava de pé, indicando que ele estava no meio do seu trabalho, no meio da sua obra. Jesus não se prostrou, Jesus estava de pé. Meus irmãos, o versículo 12, então, deve ser esta digressão do Evangelho, pois Mateus está retomando o assunto da acusação dos judeus. Primeiro, os judeus acusaram Jesus. Depois, em seguida, Pilatos passou a interrogá-lo. E diz o verso 12: e sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos. Os mesmos que o julgaram agora são acusadores. Já pararam para pensar no absurdo deste verso 12? Como um tribunal de primeira instância que julga alguém, agora se torna o promotor. Como alguém que julga também acusa. O simples fato deles terem julgado Jesus e agora o estarem acusando, já demonstra que o julgamento deles foi um julgamento parcial. Eles eram tendenciosos. Eles já o julgaram com a intenção de o acusar e o condenar à morte. Mateus, ele não trata do mérito das acusações, mas, meus irmãos, do que Jesus foi acusado? Lucas nos conta de maneira muito precisa quais foram o teor das acusações contra Jesus. Isso está registrado em Lucas 23, nos versículos 2, 5 e 14. Eu vou ler para os irmãos. Diz assim: e começaram os judeus a acusá-lo, dizendo: havemos achado este homem pervertendo a nação. Então a primeira acusação, ele é um rebelde, ele perverte a nação. Em segundo lugar, proibindo de pagar imposto, tributo a César. E em terceiro lugar, dizendo que ele é o Messias, o Cristo, o Rei dos judeus.
No versículo 5 de Lucas 23, há de novo a acusação contra Jesus. Mas os judeus insistiam cada vez mais, dizendo: este homem, Jesus, ele alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galiléia até aqui. Veja, ele é um rebelde, ele provoca rebeliões no povo contra a autoridade romana. E Pilatos, por fim, no versículo 14 de Lucas 23, ele reconhece a acusação, quando ele diz no versículo 14: haveis-me apresentado este homem como um pervertedor do povo, como um rebelde. Jesus é acusado, como os comunistas gostam de falar que ele era, como um revolucionário. O homem é um revolucionário. Ele quer fazer uma revolução. Ele está na frente dos quartéis dos romanos, pedindo para que haja uma intervenção militar. Ele quer que César caia. Ele quer instaurar um reino de Deus na terra. Ele quer fazer uma revolução política e tem ensinado ao povo a não pagar impostos. Esta foi a acusação contra Jesus, de ele ser exatamente aquilo que ele nunca foi e sempre negou ser durante todo o seu ministério: um Messias político, um libertador político, um homem rebelde que provocava insurreições políticas no meio do povo, alguém que lutava contra o Império Romano. Exatamente o contrário do que ele ensinou. Quando lhe perguntaram se era lícito pagar tributo aos romanos, ele, tomando a moeda romana, disse: de quem é esta efígie, de quem é esta imagem? É de César, então dai a César o que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus. Jesus nunca havia se colocado como um revolucionário político, mas disto ele foi acusado. E esta acusação foi o motivo de sua condenação, e por causa disto a sua sentença foi pregada na cruz. Este é o Rei dos Judeus, Messias, o rebelde, o revolucionário. Portanto, segundo o pensamento dos judeus e dos romanos, alguém digno de morte por traição ao império. Mas, meus irmãos, continuando no texto, nós vemos que Cristo foi interrogado. É o que está aí no versículo 11. Diz que o governador, que é Pôncio Pilatos, o interrogou, perguntando a ele: de fato, você é o rei dos judeus? Você é este Messias que faz o povo se rebelar contra o Império Romano, que faz o povo se rebelar contra César? Você é este rei que se levanta contra os impostos imperiais? Cristo é interrogado por Pilatos. Apresentada a acusação diante do tribunal, como era costume, os romanos então passavam logo ao interrogatório. E neste momento era permitido ao acusado apresentar a sua defesa ou constituir um advogado em seu favor. Cristo não fez nem uma coisa nem outra. E percebam, meus irmãos, o tribunal romano não era um tribunal tão técnico como o tribunal moderno. A prova era uma prova simplesmente baseada naquilo que era apresentado no discurso dos acusadores e dos advogados. A sentença, ela era proferida muito mais com base na retórica daqueles que falavam no tribunal do que em provas materiais. Jesus tinha que falar para ser inocentado. Era preciso fazer um discurso eloquente. Era preciso defender a verdade com veemência para que ele pudesse ter chance de se libertar da morte. Meus irmãos, havia pessoa melhor para defender Jesus do que ele mesmo? Havia alguém que poderia discursar com mais autoridade, com mais sabedoria, com mais verdade, com mais convicção do que ele? Mas diante do interrogatório, o Senhor Jesus, ele responde pouco, ele fala pouco. Percebam que este interrogatório foi privativo, porque conforme está em João 18, 28, que nós já citamos, Jesus foi levado para dentro do tribunal romano, mas os judeus, para não se contaminarem com aqueles ídolos que ali haviam, ficaram do lado de fora. Jesus ficou cara a cara, tete a tete com Pilatos, sem nenhum dos seus acusadores próximos. Isto favorece a defesa, não é verdade? Você ter somente o juiz ao seu lado. Ele poderia falar: olha, esses homens me perseguem, tem provas, tem testemunhas. Eu ressuscitei um homem
aqui em Betânia outro dia, e eles tentaram matar esse homem. Chama Lázaro aqui, pergunta se eu não ressuscitei, chama as testemunhas. Olha, eu fiz um cego enxergar aqui no santuário, no templo, 4 meses atrás, na festa dos tabernáculos. Chama este cego aqui. Os seus próprios pais, eles foram coagidos por esses homens. Meus irmãos, Jesus estava, ele e o juiz, apenas os dois. Nenhum dos seus acusadores entraram dentro do pretório, conforme nos informa João. Mas, meus irmãos, Jesus não aproveitou aquela oportunidade para se defender. Pelo contrário, percebam, por que os judeus não entraram ali? Para não se contaminarem, a fim de estarem puros, segundo as leis cerimoniais, de modo que pudessem entrar no templo, de modo que pudessem celebrar a Páscoa. Mas Jesus não celebraria a Páscoa mais naquele dia, porque ele se fez impuro por nós. Ele entrou no lugar impuro. Ele se fez contaminado pelo pecado. Como diz o apóstolo Paulo, ele se fez pecado por nós, para que por ele pudéssemos ser feitos justiça de Deus. Mateus e Marcos resumem o interrogatório a uma pergunta e a uma resposta. Você é o Cristo, o Rei dos Judeus? E a resposta com 3 palavras: tu o dizes. Mas o interrogatório, meus irmãos, ele foi aqui resumido, mas ele não foi apenas isto. Em João nós encontramos mais detalhes sobre este interrogatório. Os irmãos podem conferir no Evangelho de João, no capítulo 18, a partir do versículo 33. Pilatos chamou a Jesus e disse-lhe: tu és o rei dos judeus? Ao que respondeu o Senhor: tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram outros a você? É você que tem dúvidas, ou os judeus te levaram a esta pergunta? Percebam então que Pilatos continua com o interrogatório. Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais sacerdotes da tua nação é que te entregaram a mim. O que você fez? Qual foi o teu crime? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então Pilatos lhe perguntou: logo então você está dizendo, você é um rei. Jesus responde: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, para isso eu vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então Pilatos diz: o que é a verdade? E dizendo isto, ele foi até os judeus e disse-lhes: não acho neste homem crime algum. Percebam que o interrogatório foi mais extenso do que registrado por Mateus. Mas nesse diálogo, Jesus, ele nos responde, ou ele responde a Pilatos 3 coisas que podemos concluir a partir das suas falas. Em primeiro lugar, o que Jesus responde? Que ele tem um reino, sim, mas o reino dele é espiritual. Meu reino não é deste mundo. Eu sou rei, mas eu não vim ser rei dos judeus. Eu não vim reinar na Judéia. Eu não vim reinar na Galiléia. Eu não vim reinar sobre os romanos. O meu reino não é deste mundo. O meu reino é espiritual. Em segundo lugar, meus irmãos, Jesus, ele responde que é um rei, mas não o rei dos judeus apenas. Ele é um rei universal. Ele disse: eu sou rei porque eu nasci para isto e para isto eu vim. Vejam, ele existe antes de nascer. Ele é um rei divino. Não o rei dos judeus, mas o rei dos reis, o rei de todas as nações, o rei do universo, aquele que veio e nasceu para reinar. Percebam, Jesus declara claramente: o meu reino é espiritual e eu não sou o rei dos judeus. Eu sou o rei de todo o mundo, de toda a terra, dos céus e da terra, porque para isto eu vim. Em terceiro lugar, qual a missão deste reino? Este reino não tem caráter político, para trazer bem-estar, segurança, cobrar impostos, fazer estradas, tampar buracos, organizar exércitos, fazer concursos, dar hospitais. Não! Meu reino é o reino da verdade. O meu reino é um reino que veio para proclamar o evangelho da verdade, a fim de que todo aquele que é da verdade
ouça o evangelho e seja salvo. A missão do reino não é política, a missão do reino é a proclamação da verdade, que é o próprio Cristo, que é o próprio evangelho. Um reino espiritual, um rei eterno e uma missão real de proclamação do evangelho da verdade. Essa é a natureza da realeza de Jesus. Ele não é um rebelde, um sedicioso que almeja tomar a Judéia ou depor César do seu império romano. Ele é o Rei dos Reis que governa o reino de Deus por meio da proclamação do evangelho da verdade. Vejam, meus irmãos, que Jesus disse claramente a verdade sobre si, mas não com a intenção de se defender. Ele disse todas estas coisas, conforme testemunha o apóstolo Paulo em 1 Timóteo 6,13, para que diante de Pôncio Pilatos ele desse o testemunho da boa confissão. Ele disse: eu sou o Rei dos Reis, eu sou o Rei não apenas dos judeus, mas o Rei que veio para reinar, eu sou a verdade e quem é da verdade me ouve. Ele pregou para Pilatos. Pilatos ouviu o evangelho. Pilatos, por um passo, não creu no evangelho. Mas Jesus não estava dizendo estas coisas para se inocentar. Ele estava dizendo estas coisas para chamar Pilatos ao arrependimento e à fé. Jesus manifestou sua real identidade antes de ser entregue para morrer por nós. Então chegamos nos versículos 13 e 14, quando Cristo agora se silencia. Depois que Pilatos o interroga em particular e o traz de volta para a entrada do pretório e diz: não encontrei nenhum crime neste homem, os judeus passam a acusá-lo com maior intensidade, com maior veemência. Pilatos então pergunta a Jesus: você não está vendo quantas acusações eles te fazem? E agora Jesus se silencia, como ovelha muda. Ele já havia dito àqueles judeus quem ele era. Não era preciso repetir. Ele já havia confessado até mesmo debaixo de juramento, dentro do sinédrio, na presença do sumo sacerdote, que ele era o filho do homem, que haveria de assentar-se à destra do Pai para reinar. Após o interrogatório, Pilatos não encontrou motivo suficiente para condenar Jesus à morte. Mas os líderes judeus insistem, pois era seu intento que Jesus fosse morto na cruz. Eles não queriam matar Jesus numa emboscada, eles não queriam apedrejá-lo como mais tarde fariam com Estevão. Eles queriam que Jesus fosse publicamente condenado pelos romanos e exposto naquele espetáculo terrível da cruz, porque eles tinham em mente que Jesus, ao ser crucificado, seria considerado como maldito pelo povo e então esquecido. Mas isso também, meus irmãos, era o intento do próprio Cristo. Ele havia dito a Nicodemos, conforme está em João 3,14, da mesma forma, o símbolo de maldição, a serpente de bronze, foi levantada no deserto para que todo aquele que a contemplasse fosse salvo das picaduras da serpente. Jesus, o Filho do Homem, seria levantado no madeiro para que todo aquele que contemplasse aquela triste cruz e olhasse para Cristo ali pendurado com fé, recebesse a vida eterna. Ele veio para morrer na cruz, como símbolo de maldição. Por isso, a partir deste momento, ele se calou, e aquele silêncio num tribunal romano o prejudicava. Porque, conforme eu já disse, meus irmãos, a sentença se basearia na fala tanto dos acusadores quanto na fala daquele que era réu do tribunal. Se Jesus ficasse em silêncio, ele se prejudicaria. Por isso o versículo 14 nos diz que, vendo o silêncio de Jesus, Pilatos se admirou grandemente. Ele de pé, silenciosamente, sendo acusado. Mas, meus irmãos, aqui nós devemos entender o propósito de Deus. O Pai determinou que seu Filho, a quem ele designou antes dos tempos eternos, que viesse como sacrifício para expiar os nossos pecados, que ele fosse condenado como culpado em nosso lugar. Embora ele fosse santo, puro, sem pecado, ele entrou num tribunal impuro, ouviu acusações mentirosas,
se calou diante dos seus acusadores, para que nós, um dia, possamos entrar no tribunal de Deus, não termos mais nenhuma acusação contra nós. Ele ficou em silêncio para que possamos nos alegrar no fato de que, pela sua graça, nós somos justos. Assim, então, se cumpre a profecia de Isaías 53:7. Como uma ovelha muda, sendo carregada ao matadouro, ele não disse palavra alguma. João Calvino faz uma declaração muito impressionante a respeito do silêncio de Jesus no interrogatório de Pilatos, ao final do interrogatório e diante das acusações dos judeus. Ele diz o seguinte: Cristo, portanto, estava calado naquele momento para que agora seja nosso advogado e, por sua intercessão, nos livre da condenação no tribunal dos céus. Estou ali. Agora ele fala por nós. Quando os nossos pecados são apresentados diante de Deus, ele intercede por nós. Ele cobre com seu sangue bendito os nossos pecados. Quero terminar, meus irmãos, apenas com duas aplicações bem diretas. Em primeiro lugar, Cristo foi acusado de ser um traidor, alguém que insurge contra as autoridades, um rebelde. Um rebelde que não apenas se rebelou, mas, conforme os acusadores disseram, um rebelde que incitou o povo a pecar, a desobedecer, a não cumprir as ordens legais, a não pagar os seus impostos. Mas, meus irmãos, estas acusações, nós sabemos, são todas falsas em relação a ele. Mas estas acusações são todas verdadeiras em relação a você. Sabe por quê, meu irmão? Sabe por quê, minha irmã? Você é um pecador rebelde que se rebelou contra o rei que te criou. Além disso, você vive como se a sua vida te pertencesse, como se este mundo tivesse algo que é seu, como se você não tivesse que prestar contas. E além disso, você, pecador, leva outros a pecarem juntamente com você em seus próprios pecados. Você peca com outros e peca contra outros. Você é um perverso que se insurge contra a autoridade de Deus, muito maior do que a de César. Você é um rebelde que se rebela contra as ordenanças de Deus. E mais do que isto, você, pecador, quebra a lei maior do que a lei do Estado, maior do que a lei de Roma, maior do que as ordens de César. Você quebra a lei de Deus todos os dias, por pensamentos, por palavras, por ações e por omissões. E um dia, todos os pecadores, você, pecador, um dia você estará diante de um tribunal. E você terá que se calar, porque não haverá defesa. Todos os seus pecados passarão diante dos seus olhos. Todos os seus pecados, nos seus pensamentos, no seu coração, nas suas palavras e nos seus atos serão expostos. Não será necessário testemunhas. Aquele que vai te julgar é onisciente, ele conhece todas as coisas, ele penetra os pensamentos e o coração dos homens. Um dia você será acusado de todos os seus pecados. Todas as palavras frívolas que saíram de sua boca serão apresentados neste tribunal de Cristo. Eu te pergunto, você escapará? Mas então, a segunda aplicação, e a mais importante: graças a Deus por sua graça. Graças a Deus por sua graça, que nos é dada tão somente em Cristo Jesus. Porque o Senhor suportou acusações mentirosas e injustas, e mesmo sendo inocente, para que você, quando for acusado em sua consciência, ou mais ainda, quando for acusado diante do tribunal de Deus, possa, pela fé, ousadamente declarar: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Fiquemos de pé, meus irmãos, vamos orar.